Boa noite, pessoal. Já vamos começar aí, aguardando o nosso convidado se conectar conosco. Pois não. Boa noite. Nos ouve bem? Agora sim. Então, beleza. Bem, porém não vejo imagem muito boa, mas vamos lá. Pessoal, boa noite. Vamos começar a nossa live aqui. Mais uma live do Agro. Estamos quase encerrando as atividades das lives. Estamos aí nas últimas semanas. Hoje em parceria aí com o Nicolas, que é da empresa Santa Clara. Em parceria aqui com a NutriGrow também, junto com a Grão de Ouro. E mais uma vez em parceria com o Gustavo, que nos apoia, e o Rafael, que é nosso coordenador técnico. O objetivo aqui hoje é a gente falar sobre a associação de multissítios com fungicidas e manejo de plantas daninhas existentes. Então são alguns produtos inovadores aí que a Santa Clara, em parceria com a NutriGrow, leva aos nossos clientes aí da Grão de Ouro, tá bom? Sem esquecer que vocês devem mandar seu print, sua foto para o WhatsApp que vai aparecer aqui na tela, para estar concorrendo à CRF, que a gente vai fazer o sorteio nos próximos dias. Tá bom, pessoal? Convido o Rafael a dar continuidade. Qualquer dúvida, mandem, escrevam debaixo da live aí que a gente vai passando para o pessoal aqui. Obrigado pela participação de todos aí. Pessoal, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui em mais uma noite de troca de conhecimento. Boa noite, Nicolas. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos. Também é um grande prazer poder participar aí da live. Beleza, obrigado, Nicolas, pela participação e disponibilidade mais uma vez. Pessoal, já há uns dias a gente está com um problema aqui onde a gente faz a live, no distrito, em relação à internet com o sinal de todas as fornecedoras. Eu peço que vocês mandem um joinha, alguma coisa, se estiver travando, e peço que vocês tenham um pouco de paciência também. Eu acho que o áudio vai ficar perfeito, porém às vezes a imagem acaba ficando um pouco desfocada. Mas eu acho que não vai impedir da gente fazer uma troca boa de informações. Pessoal, o Nicolas, ele é coordenador comercial de Minas, da Santa Clara, é um grande parceiro nosso aqui do Espírito de Pesquisas, a gente faz bastante trabalho junto, né, Nicolas? Isso. E se você quiser se apresentar, só para o pessoal te conhecer aí. Tá bom. Pessoal, boa noite. Agradeço aí, Rafael e toda a Grão de Ouro pelo convite, né, da participação dessa live. Meu nome é Nicolas, eu sou coordenador técnico da Santa Clara, no estado de Minas Gerais e Espírito Santo. Trabalho com curas, né? Eu sou parceiro da Grão de Ouro há mais de 5 anos. Começamos aí com uma atuação forte no comercial e depois sempre ligado ao técnico também. E acho que nossa parceria está se estendendo aí em nome da Santa Clara devido aos bons resultados, né, Rafael, que a gente vem coletando. E hoje nós vamos tratar desses temas aí, desses assuntos tão importantes que está no nosso dia a dia aí e com os nossos desafios no campo, né? E vamos fazer um bom bate.
que conexão. com algumas vertentes. Voltou? Estabeleceu? Está me ouvindo? Beleza, escuto bem. Vamos lá. Pessoal, só para que vocês entendam, a Grão de Ouro trabalha com algumas vertentes da parte de nutrição foliar. Nós temos uma empresa dentro do nosso portfólio que trabalha com uma parte realmente de nutrição, né, que a gente já teve uma live aqui deles. E a Santa Clara também é uma empresa de nutrição foliar, só que a gente trabalha com eles, eles têm um portfólio completo, só que a Grão de Ouro trabalha com a linha deles de potencializadores e proteção, que é o assunto que a gente vai falar hoje aqui durante a live. E só para a gente iniciar, eu queria só pedir para o Ganei, está tendo uma mudança, a gente vai passar por uma transformação, que a Santa Clara, que é nossa parceira, ela vai continuar sendo nossa parceira, porém com uma fornecedora de uma nova marca da plataforma AgroGalaxy, que a Grão de Ouro se encontra, que é uma plataforma do Fundo Agro, né? Então, a Santa Clara vai passar a ser fornecedora da NutriGrow. NutriGrow, para que vocês entendam, é uma empresa também de fertilizantes foliares, de nutrição foliar, que é do AgroGalaxy. Então, tipo assim, na linha de proteção e também de potencializadores, quem vai fornecer esse produto para a NutriGrow vai ser a Santa Clara. Então, tipo assim, daqui uns dias, imagino que nos próximos meses, a gente vai começar a fazer essa troca no campo e que agora Santa Clara é NutriGrow dentro da Grão de Ouro. Então, os principais produtos que a gente trabalha com a Santa Clara, a gente vai estar trabalhando com a NutriGrow agora. Então, a gente vai ter uma mudança de nome também. Não de produtos, os produtos continuam o mesmo. Eu acho que é importante a gente aproveitar essa oportunidade aqui para já estar começando a fazer essa comunicação, para que vocês já fiquem atentos a isso. Então, todos os nossos CTVs já vão estar instruídos a orientarem vocês que os produtos são os mesmos. A única coisa que vai mudar é o nome, né, dos produtos e a empresa. A equipe da Santa Clara ainda vai continuar junto com a gente, agora atuando como NutriGrow dentro da Grão de Ouro, não somente dentro da Grão de Ouro, mas também em outras empresas do AgroGalaxy, né, as outras investidas. Correto, Nicolas? Eu só queria aproveitar essa oportunidade para falar isso. Hoje à noite a gente vai falar como Santa Clara, os produtos com o nome de Santa Clara, até porque muitos de vocês ainda não conhecem os novos nomes. Mas a gente vai citar isso durante a noite, para que você já comece a se familiarizar com essa nova roupagem que os produtos vão ter no campo. Certo, Nicolas? Beleza, Rafael. Eu acho que isso é uma comunicação muito importante para todos os parceiros, os CTVs, todos os consultores, todos os clientes, né? É uma parceria muito forte, é uma parceria que mostra como, ao longo desses anos, nós viemos construindo algo muito importante, de bons resultados, e o apoio continua o mesmo. O que muda é que nós passamos a atuar dentro de uma plataforma maior de fornecimento e vamos manter sempre a mesma qualidade, o bom atendimento, a mesma parceria e condições comerciais, né? E acho que isso tende a cada vez ficar melhor. Hoje, como você mesmo colocou, nós vamos falar ainda mais focado em produtos com o nome Santa Clara. Em breve nós vamos mostrar isso aí como outros nomes, mas com a mesma tecnologia. E muita coisa ainda continua Santa Clara, né? Bastante controle. Por que a gente vem tendo essas plantas daninhas, vem criando essas resistências e as doenças também? E o que a gente pode oferecer e ofertar dentro do nosso portfólio que pode
disposição para atendê-los e ajudar da melhor forma e escolher os melhores manejos, tanto de rotação e tudo mais. Beleza, Nicolas? Pessoal? Nicolas? Rafael, cortou bastante Está me ouvindo? o seu Não, áudio. se estiver ouvindo aí. Agora sim. Agora sim. Voltou? Agora sim. Está me ouvindo agora, Nicolas? Beleza. Sim. Eu falei uma frase muito bonita aqui, ela cortou justamente na hora. Ainda está cortando. Hoje pessoal, a conexão está um pouco ruim, mas vamos falando. Eu acho que é importante, Nicolas, que a gente entrar já no tema. Então vamos já entrar de cabeça, cair de cabeça no tema. Explica para nós a questão, o que a gente tem de ferramenta para a gente enfrentar esses problemas que a gente anda tendo. De controle de plantas resistentes, de plantas daninhas resistentes e também de doenças que a gente tem visto que a cada ano o controle é um pouco mais difícil. Beleza. Bom, Rafael, você falou muito bem no início do vídeo que a Santa Clara é uma empresa de nutrição e proteção vegetal. Então, dentro de todas as tecnologias que nós temos hoje disponíveis aí no mercado, nós atuamos muito forte na parte de nutrição e especificamente o trabalho com a Grão de Ouro veio sendo construído em agregar o portfólio, né? E ajudar no melhor controle de algumas plantas daninhas, por exemplo, com o uso de potencializadores. O que significa isso? São produtos que melhoram a ação do herbicida, por exemplo, em cima da planta daninha, com que o produtor tenha maior assertividade, no melhor controle, vamos dizer assim, né? Não só de plantas daninhas, mas também já chamando atenção para a parte de fungicidas, né? Parte fúngica, vamos dizer assim, de controle de doenças e também no controle de bactéria. Então a Santa Clara vem com produtos que vão agregar e potencializar esse tipo de ação no controle. Porque isso tudo está muito ligado à nutrição, né? A nutrição e proteção de plantas, ela pode estar ligada à parte de agregar, associar esses produtos, né, com os seus ativos para fazer um melhor controle, tanto de plantas daninhas quanto de doenças. Então esse é um trabalho que nós estamos construindo ao longo do tempo com a Grão de Ouro, né, com as tecnologias disponíveis. Dentre alguns produtos da linha aí, bem trabalhados, né, um exemplo disso é o próprio Matriz D, o Matriz D Trans, né, que são dois potencializadores de herbicidas. Então são fertilizantes que, em resumo, melhoram tanto a absorção e a translocação do herbicida dentro da planta daninha. Acho que um ponto de atenção que nós temos que levar em consideração é que planta daninha, ela é uma planta assim como outras, como as nossas culturas. Então ela precisa de produtos ou de tecnologias que melhorem a absorção dos defensivos que são usados, né, para melhor controle ou não. Então, ou seja, um herbicida, para uma melhor absorção e translocação, alguns produtos podem ajudar, né? Esse é o caso de um trabalho com um potencializador de herbicida, como é o caso do Matriz D e o D-Trans, né? Não, perfeito, Nicolas. E o que a gente tem visto, a cada ano vem surgindo novas plantas resistentes a diferentes herbicidas, né? Não somente ao glifosato, né? Então, a cada ano a gente acaba se deparando com mais uma. E a gente vai falar muito de associações de produtos hoje. Então, tudo que a gente vai falar, pessoal, é questão de potencializar os produtos principais, tanto fungicida quanto herbicida. Nicolas, como você falou, que é um produto, vamos falar assim, em questão de nutrição. O que você pode falar, como que ele age, o que ele faz para que ele melhore ele potencialize a ação do herbicida na planta, que a planta realmente sofra com a aplicação? Perfeito, Rafael. Então, assim, dentro dessa linha de melhor absorção e translocação, dentro da tecnologia de Matriz D e D-Trans, nós temos alguns ativos, por exemplo, que vão mascarar o herbicida dentro da planta,
fazendo com que ela absorva. Uma coisa é absorver e uma coisa é translocar. Para quê? A translocação do ativo dentro do herbicida, da planta daninha, o herbicida dentro da planta daninha, ele muitas vezes é metabolizado antes de chegar no seu sítio de ação, ou no seu alvo de ação. E aí é onde a gente começa a entender e a verificar casos de um controle ineficiente ou de uma aplicação que não foi tão com resultado positivo. Então, dentro das tecnologias de matriz D e matriz D-trans, eles ajudam a mascarar esse herbicida, né, dentro da planta daninha e ajuda ela a translocar para o seu alvo, para o seu sítio de ação. E muitas vezes, um outro ponto importante é o quê? É o sinergismo, que a nutrição dentro do fertilizante, que tem matriz D e matriz D-trans, o sinergismo que ele tem com o ativo do herbicida, fazendo com que ela transloque, né, e absorva isso melhor. Um exemplo, por exemplo, disso são os aminoácidos que contém dentro do produto. Então, ou seja, nós estamos falando de uma nutrição da planta daninha com um ativo que vai causar o controle ou a morte dessa planta daninha, fazendo com que haja um melhor controle dela como um todo, né? Então, isso é um ponto de importância. Nós sabemos que vários fatores estão ligados a um bom controle de planta daninha. Então, nós podemos elencar vários pontos aqui, como pH adequado da cauda, né? Então, isso é um fator que o matriz D, com o matriz D-trans, ele ajusta o pH ideal da cauda. Algo como ação espalhante, né? E outros pontos também, como uma ação no sentido assim, de melhorar fatores que a própria planta pode estar passando, no sentido de fatores abióticos, por exemplo. Então, ou seja, uma planta daninha, como ela é uma planta igual às nossas culturas, qualquer fator abiótico, por exemplo, como baixa umidade ou como uma má condição de absorção em relação ao ambiente, isso pode prejudicar muito o fator absorção e translocação. Então, o fertilizante ajuda a melhorar e a jogar esse ativo para dentro da planta e translocar melhor. Perfeito, Nicolas. Esse é um ponto muito importante que você citou, Nicolas, que a gente bate muito no campo, a gente sempre está tentando ter mais atenção possível. Você está atento a todas as condições. Como você disse no começo, a planta daninha é uma planta, então ela precisa de ter condições também para que o herbicida tenha um efeito máximo potencial dentro dela, né? Então, não adianta eu querer controlar uma planta daninha quando ela está totalmente sentindo estresse hídrico ou térmico e tudo mais. E também outra coisa que a gente fala é o ponto de entrada do herbicida, né? Então, tipo assim, não deixar para a gente controlar quando ele passa do ponto. Então, é o que eu falo, a ferramenta ela funciona, mas ela tem que ser acompanhada de perto. Então, não adianta eu tentar fazer um controle no capim amargoso, que ele já está totalmente entocerado e às vezes não trabalhar com uma dosagem adequada dentro do produto também, que isso a gente prega muito. Então, não existe produto que faça milagre, é produto associado ao manejo. Então, isso sim traz bons resultados para nós. Correto? Exatamente. Principalmente o ponto, né, Rafael, de associação moléculas, alternar moléculas, né? Estou te ouvindo, perfeito. Pessoal, Rafael? pode seguir. Me ouvindo? Pode seguir. Estamos. Tá. Beleza. Então, dentro de um manejo, como você mesmo disse, nós não podemos apostar em um uso só de molécula de herbicida, né? Eu acho que isso foi um grande fator que está conferindo a grande resistência de plantas daninhas e a cada ano novas resistências. Só alguns dados importantes. Esse ano só o Brasil registrou 50 novos casos, né, de resistência de plantas daninhas. E muito, fazendo um estudo disso tudo, está muito ligado ao uso contínuo de mesma molécula, né? Hoje nós sabemos as moléculas mais usadas, por isso que, independente da ferramenta,
por exemplo, como o Matriz D e o Matriz D-Trans, o uso alternativo de moléculas de herbicida é muito importante para que a gente tenha um bom controle e para nós não perdermos o que já temos aí disponível no mercado. Então a Santa Clara, ela preocupa muito e preza muito isso. O Matriz D e o D-Trans são potencializadores, mas também nós temos que levar em consideração que a alternativa de moléculas de herbicida, ela deve estar dentro do manejo para que a gente não perca o que já tem disponível. Né, Rafael? Então acho que o manejo como um todo é muito importante. Vamos tentar diminuir, né? Show de bola, Nicolas. Para a gente adiantar o assunto aqui, porque a gente começou a chegar algumas perguntas, Nicolas. Eu acho que antes da gente entrar nas perguntas, eu acho que como você falou de proteção de moléculas, eu acho que é interessante a gente abordar um pouco a respeito dos fungicidas também. Então, quando a gente fala de proteção de moléculas, já me veio na cabeça. Que é o que a gente fala em relação ao controle do ferrugem asiático, ferrugem do café, e sempre batendo nas mesmas moléculas. E a gente já vem falando há alguns anos da associação desses produtos com multissítios. E a cada ano mais a importância dessa associação para a gente proteger essas moléculas, né? Então, vamos entrar nessa parte, que eu acho que é interessante você falar um pouquinho dessas ferramentas que a gente tem da parte de proteção também, antes da gente entrar nas perguntas aqui, que eu acho que aí pode surgir algumas outras dúvidas, que a gente já responde todas elas juntas. Perfeito. Então, entrando especificamente em produtos potencializadores também, nós temos o lado da parte de doenças, né, e doenças fúngicas e bacterianas, vamos dizer assim, que a empresa também tem tecnologias que contribuem aí para um melhor controle, para um controle mais efetivo. Então, nós temos algumas ferramentas, por exemplo, como o Salute, que é um produto que nós chamamos ele de multiação. O que é isso? Ele tem vários mecanismos que vão ajudar os fungicidas e os bactericidas, né, através da parte de proteção, nutrição de plantas, a melhorar o controle, né? Se a gente fizer uma análise dentro do que a gente tem disponível no mercado, nós temos aí os protetores chamados de cúpricos, né, até mesmo alguns produtos à base de enxofre, eles estão muito ligados ao fator prevenção, né, que está ali na folha, antes da infecção de uma doença, por exemplo. E temos também, depois, a questão do curativo, né, curativo e o erradicante, que é quando a doença já está instalada. Quando as tecnologias da empresa ela foram desenvolvidas e pensadas para melhorar o manejo de controle de doenças, né, associados aí aos fungicidas, pensamos em colocar dentro do produto algo que poderíamos fazer tanto preventivo, mas muito curativo, né, Rafael? Eu acho que esse é um grande trabalho que nós estamos fazendo, por exemplo, com DFCs, que são as de final de ciclo. Então, vou falar assim, doenças de difícil controle, como o mofo branco, que a gente precisa ter contato, ter uma ação sanitizante, como uma ferrugem tardia, que é o caso de algumas situações que nós estamos vendo agora nas propriedades de café. Ou seja, doenças que já estão instaladas, que, ou seja, o manejo é mais curativo ou erradicante. Então, o Salute, né, faz parte aí do nosso portfólio, é um produto que faz tanta ação nutricional com cobre bioativo, mas também a ação erradicante, com os sanitizantes que tem dentro do produto. Então ele faz, ou seja, em resumo, prevenção, indução de resistência, mas também a ação curativa, que é quando a doença já está instalada. Então, já às vezes até adiantando algumas perguntas, muitos perguntam assim, qual é o momento ideal? É um produto de uso múltiplo. A gente usa tanto ele na parte preventiva, mas também na parte curativa, né? Perfeito. E esse é um produto que a gente tem tido bastante resultado, né, Nicolas? Eu acho que é uma ferramenta-chave dentro do manejo como um todo. E em diferentes culturas também. Então nós temos bastante resultado em HF, temos excelentes resultados em café, em soja, em milho e mancha branca. Então é um produto realmente que ele se encaixa dentro do manejo de várias culturas. Nicolas, é o que eu falei, já começaram a chegar algumas perguntas aqui para a gente pelo WhatsApp. Tem uma aqui a respeito justamente do que a gente falou, do Salute.
ele ajuda a controlar todas as doenças, somente os fungos? Não. Exatamente, é um trabalho interessante que nós começamos num nicho de mercado de algo de grande dificuldade de controle, que é a questão da bactéria também. Então, ele é um produto que possui ação tanto em cima de fungos quanto bactérias também. Por quê? Porque ele trabalha dentro de uma ação sistêmica de indução de resistência, mas também numa ação curativa, que vai muito do contato. Algumas doenças, sejam fúngicas ou bacterianas, elas entram em algumas oportunidades, né? Então, ou seja, quem vem primeiro, né? Aquele caso, a bactéria ou o fungo, ou em alguma oportunidade, a gente pode colocar, uma entra no lugar da outra. Então, ou seja, o produto atua tanto em fungo quanto em bactéria, e em algumas situações, Rafael, é o que nós observamos de resultado positivo, porque é um complexo de fungos e bactérias. Então, se a gente tiver uma ação só fúngica, eu deixo a minha bactéria tomar conta. Enquanto que se eu tiver uma ação fúngica e de controle de bactéria, nós conseguimos aumentar o espectro de ação. Então, o Salute atende muito bem em cima de fungos e bactérias. Algumas podridões de HF, por exemplo, elas estão muito ligadas a bactérias. Então, nós temos vários resultados positivos, né, com a ação em cima de bactérias. Perfeito. A gente tem bastante resultado também, que eu acho que é importante a gente falar, em cima de bactérias no viveiro de café, né, Nicolas? Exato. Que querendo ou não, é um problema para os viveiristas e é um problema principalmente quando se implantam essas mudas no campo, né? Exato. Então, tem resultados muito, tipo assim, contundentes em cima de controle de bactérias, que realmente é uma doença de difícil controle. Então, a gente tem, que eu saiba, 1 ou 2 produtos somente registrados e já com baixa eficiência no controle dessa doença, né? Isso. O viveiro, né, para algumas culturas, como cultura perene, como algum HF em algumas situações, né? E nós sabemos que a qualidade inicial da muda, ela vai dar uma resposta importante lá no campo. Então, uma lavoura, o sucesso de uma boa lavoura implantada, ela depende muito dessa questão da muda. Então, muitos parceiros têm posicionado o Salute para a parte de sanitização de viveiros, seja para a parte de prevenção mesmo de várias doenças, e em cima de bacterioses que já vêm em cima das mudas, né? Ou então que já vêm junto com... Já estão instaladas em viveiros, que já são trabalhados há muito tempo no mesmo local, né? Então, é um trabalho bem inicial, né? Como se a gente estivesse cuidando de uma criança pequena e já fazendo um controle inicial para não levar isso para o campo, e aí sim a gente ter mais dificuldade lá na ponta, né, Rafael? Lá no campo, né? Nicolas, chegou mais uma aqui. Tem chegado algumas aqui a respeito dos matriz de trânsito. Vamos só manter o tema no Salute por enquanto, depois a gente vai para a área de herbicida. Como a gente falou de multissítios aqui, eu acho que surgiu essa dúvida. Posso misturar com qualquer produto? Tem boa mistura? Eu acho que como a gente falou de multissítio, acaba trazendo, às vezes, os mancozebes na cabeça, né? Exato. Na verdade, uma grande... Quem usa Salute, quem conhece o produto, sabe da boa aplicabilidade e o bom manuseio em relação a misturas, por exemplo, que tem o produto. Alguns multissítios, eles têm uma boa ação, nós temos assim, uma boa resposta em associação com o Salute, mas existem algumas limitações e dificuldades, com mistura, com pH final, com aplicações aéreas, por exemplo, né? Com aplicações com baixa vazão. O Salute é um produto multiação, né? Tem todos esses benefícios que nós falamos, e uns dos benefícios do produto é a questão da aplicabilidade, né? E a não interferência no pH da cauda. Ou seja, não acidificando e não puxando esse pH muito para cima, né, deixando ele mais alcalino. Então ele tem boa aplicabilidade, boa mistura e ele se encaixa, Rafael, dentro de qualquer tecnologia de aplicação, seja aérea, seja baixa vazão.
e seja também em algumas situações aí, até de culturas com certificação, por exemplo, né? Nós já fizemos aplicações tanto de avião quanto de helicóptero no café. Então, são exemplos aí de bons controles, né? Aplicações em drone também. Em drone também, bem lembrado. Perfeito. Tem mais uma aqui que acabou de chegar para a gente. O Salute, ele controla bem o mofo branco. Perfeito. Bom, nós temos inúmeros resultados com o mofo branco, que é aí tratado como uma DFC, né, uma doença de final de ciclo. O importante do mofo branco, que quando, assim como o mofo branco, assim como uma doença que já está instalada, é o produto ter um contato, né, pela sua ação de asepsia. Então, ou seja, o mofo branco, como ele está já no bacheiro, nós temos que ter um alvo muito assertivo, porque aí o produto tem ainda uma resposta ainda mais, né, eficiente em relação ao controle. Então, em soja, em áreas de feijão, áreas de pivô, né, tem regiões que nós trabalhamos aí que a gente até brinca que são regiões que já estão com um nível, vamos dizer assim, muito alto da doença, mofo branco especificamente falando. Então, é um trabalho que a gente já faz muito, já tem muita tranquilidade em posicionamento para o controle de mofo branco. Tranquilo, resultado muito satisfatório. Perfeito. Só como exemplo, Nicolas, eu acho que é interessante a gente falar do nosso posicionamento aqui. Um momento que a gente acha bem bacana a gente posicionar ele é no fechamento da soja, ali no início da florada, por exemplo, onde provavelmente já vai ter algum escleróide já germinando. Então a gente acaba pegando os apotécios, né? Então, como ele tem essa ação também, ele acaba atuando junto com o Fox X-Pro, que também tem uma supressão em mofo branco. Então, a gente faz essa associação juntamente com alguns fungos que a gente falou na última live, uma aplicação, lógico, antes, né, no preventivo. Nessa fase de fechamento de rua, a gente acaba fazendo essa aplicação, essa mistura de Fox X-Pro junto com o Salute, que traga um bom resultado de controle para mofo branco para nós. Só para fortalecer o posicionamento. Só dando também, Rafael, contribuindo, o produto tem muita ação preventiva, né, da indução da resistência e outros ativos como cobre, né, fazendo um pouco de proteção, vamos dizer assim, e ação curativa. Então é um produto muito de amplo espectro, né, de controle, e ele entra em várias fases, vamos dizer assim, desde preventivo ao curativo propriamente dito. Perfeito. Como você citou o cobre, tem uma pergunta aqui do Gustavo Miller. O Salute dispensa o uso de cobre? Perfeito. Essa é uma pergunta muito assim, recorrente, né? Na verdade, ele tem uma ação cúprica um pouco diferente, né, em relação a alguns cobres, né? O Salute ele tem uma quantidade um pouco menor de cobre, porque ele é um cobre mais bioativo, ele é um cobre que entra mais dentro da planta e ele induz algumas proteínas de defesa, né, umas enzimas de defesa, falando assim, que vai fazer ação antioxidante. Então é um produto, é um cúprico que atua mais de dentro para fora. Já alguns cobres protetores, assim como a empresa, a Santa Clara tem também, nós temos aí o Trate, ele é um cobre mais protetor, porque ele fica mais na parte externa da planta, ele tem uma ação diferente. Então o que nós posicionamos? São atuações cúpricas diferentes. Um pouco mais de dentro para fora, o outro mais protetor. Eu tenho tanto posicionamento junto, quanto posicionamento em alternativo, que para mim seria a melhor das opções, porque nós estamos mudando mais uma vez a forma de controlar uma doença. Por exemplo, é mais um ativo e mais uma ação diferente de controlar. Essa alternância a gente tem feito bastante em café, pessoal. Então, tipo assim, fazendo, a Santa Clara tem um Trate, hoje a gente não vai abordar muito, que é o hidróxido de cobre, então a gente vem fazendo essa alternância entre Trate, Salute e aplicações de café. Que a gente tem conseguido ter um manejo mais completo. Nicolas, só um relato aqui. Gabi, rapidinho, peraí que eu estou com o telefone. Que Gabi Cabral, falando que no sudoeste de São Paulo, o Salute tem ajudado com excelência na bacteriose da manga.
Então você vê que a diversidade do uso desse produto em várias culturas, né? Exato. Hoje nós atuamos aí em todo o Brasil, toda a América Latina, nós exportamos, né? A Santa Clara é uma multinacional brasileira e nós atuamos em vários mercados, né? Para várias culturas. O pessoal de São Paulo tem feito um manejo, já voltando até a essa última situação que nós comentamos, o pessoal tem feito um manejo muito associado e alternativo ao cobre. Então, não só para a parte de bacteriose, mas como antracnose, por exemplo, né? É outro exemplo de doença que ele ajuda muito, e aplicações intercaladas ou então na mesma aplicação e intercalando com outros ativos. Então, ele é mais uma opção, uma ferramenta muito interessante, né? Pessoal, só para relembrar vocês, em relação a Santa Clara NutriGrow, o Salute vai se chamar Fine, né? Então, só para vocês já irem assimilando o produto. Então, o Salute vai se chamar Fine, é o novo nome do produto dentro da Grão de Ouro. Nicolas, vamos falar um pouquinho então, voltar na parte de herbicidas, que a gente tem algumas perguntas aqui. Os potencializadores de herbicidas podem causar fito nas plantas, nessa associação com os herbicidas? Perfeito. Essa também é uma dúvida interessante, principalmente quando nós falamos de pós-emergência, né? Que são aquelas aplicações após a cultura já estar instalada e já ter fechado o stand de plantas, né? O dossel, vamos dizer assim. Nós temos, especificamente falando do Matriz D-Trans, ele é um produto que ele contém tanto o aminoácido, né, que vai dar o efeito de diluição de alguma fito, que mesmo que o herbicida, né, ele não cause dano e o foco dele seja a planta daninha, ele pode muitas vezes causar aquela fito, né, que é muito normal, muito comum da gente ver em algumas situações. Por exemplo, em pós-emergência, nós recomendamos muito o Matriz D-Trans, porque além dele conter um coquetel de aminoácidos que vai causar, que vai ajudar a diminuição desse estresse causado por esses ativos de defensivo, do herbicida, né? Os aminoácidos aí têm uma ação anti-estresse muito interessante, como prolina, como a betaína, por exemplo, né? São usados aí em várias situações, e ele ainda possui um manganês, né, Rafael? E esse manganês, muitas vezes o pessoal pergunta, qual que é a função desse manganês? Nós temos um start inicial de nutrição, né? Nós podemos fazer com esse manganês, mas esse manganês é um mitigador de estresse. Então nós sabemos que várias oxidações que acontecem, né, que é aquele envelhecimento causado na célula, que pode ser em função do uso de vários defensivos ou do herbicida, ele faz com que haja a produção de oxigênio reativo, né? E esse manganês ele vai ajudar a pegar esse oxigênio reativo e transformar isso em água, né, de uma forma que não é tóxica para a planta. Então, o oxigênio reativo nada mais é do que aquele envelhecimento que é consequência de fito, que é aquela necrose mesmo causada nas folhas. E esse manganês contido dentro do produto, ele vai diminuir essa toxidez causada, né, mesmo que o herbicida seja aí seletivo para a cultura. Então, tanto o aminoácido como o manganês e os outros nutrientes ajudam a diminuir, sim, aquela fito causada, né? Perfeito. Só para deixar claro, pessoal, a gente está falando de matriz D e matriz D-Trans. A gente tem, são dois produtos que são praticamente os mesmos, só que o matriz D-Trans ele contém manganês, então a gente posiciona ele na capina, né? Então, na capina de uma soja, na capina de um milho. O matriz D, a gente posiciona mais em destinação. Não impede que se use na capina também. Porém, a diferença dos dois é essa questão do manganês. Certo, Nicolas? Perfeito. Nicolas, o Saulinho não pôde estar junto com a gente aqui hoje. Ele mandou uma mensagem que se não conseguiria chegar aqui, ele estava em viagem. Pediu desculpa, eu peço desculpa para todos, né? Pediu para passar esse recado para vocês. Porém, ele está participando com a gente a respeito, por mensagens. Ele acabou de mandar aqui um lembrete da questão do matriz D, que é uma coisa principal realmente que a gente não pode deixar passar, que é a forma correta de se colocar ele no tanque na hora de aplicação. Eu queria que você explicasse para a gente que é muito
é um ponto-chave. Perfeito, Rafael. Falhou um Nicolas, está pouquinho aqui, ouvindo? mas eu entendi. Estou ouvindo, falhou o finalzinho aqui, mas eu entendi sua pergunta, que é a Tá ok o questão da áudio? adição. É a questão da adição. Perfeito. Já estou até respondendo sua pergunta aí. Você está me escutando bem, né? Acho que todos estão escutando bem. Agora sim, voltou. O Matriz D e o Matriz D Trans, uma das ações do produto é a ação adjuvante. Então, nós sabemos que todo adjuvante, preferencialmente, ele deve ser colocado primeiro, né, ao adicionar na calda. Por quê? Porque ele vai fazer a parte de adequação, né, de condicionar essa calda, propriamente falando, para que ela esteja apta a receber os herbicidas. Então, ele é um preparador, ele deve ser sempre, preferencialmente, colocado primeiro no tanque, né, adicionado. Então, a ordem mais correta, falando especificamente, é o quê? Água até meio tanque, depois adicionamos ou matriz D ou D-trans, né? Se possível, um pouco mais de água, para aquele volume já entrar em contato com aquela água que já foi preparada, né? E aí, então, a gente adicionar os herbicidas, seguindo as ordens adequadas, né? De pó molhável e toda aquela tabela que nós já temos e já seguimos aí, tá? Então, matriz D, muito bem lembrado, sempre primeiro no tanque, né? Preferencialmente. Sim, uma coisa que a gente não poderia deixar de falar, né? Que grande parte do funcionamento do produto está nessa maneira que se aplica, né? Maneira de mistura. Dentro ainda do tema do matriz D, Nicolas, uma outra pergunta importante aqui, ó. Com o uso do potencializador, posso diminuir a dose do herbicida? Essa pergunta é uma pergunta interessante, no sentido que, pessoal, o matriz D, ele, independente do herbicida, ele é um potencializador. Nós não recomendamos oficialmente a redução de dose, nem uma dose, vamos dizer assim, muito acima da recomendada pelo fabricante. Eu acho que esse ponto é um ponto que nós devemos tratar como possíveis causas de resistência a herbicidas, de plantas daninhas a herbicidas. Por quê? Subdosagem ou superdosagem é algo que nós induzimos a planta a se adaptar, né, àquele excesso, e uma mutação vai se condicionando e automaticamente nós vamos perdendo as moléculas disponíveis. Então a empresa, de maneira alguma, posiciona tanto subdosagem ou superdosagem. Eu acho que é até algo que a gente bate muito em cima para tomar bastante cautela, né? Acho que sempre o manejo alternativo de moléculas associadas ao matriz D e ao uso de graminicidas, latifoliicidas, vamos dizer assim, mas nunca fazendo aquele dobro de dose, tentando aproveitar ao máximo, para a gente não perder o que nós já temos disponível no mercado. Hoje o desenvolvimento de uma molécula nova, tanto de fungicida como de herbicida, ela demora muitos anos, por exemplo, para ser validada no mercado, ao passo que se a gente perder qualquer mecanismo que nós já temos disponível no mercado, isso pode custar caro, que é o que vem mostrando todos os anos, né, Rafael? Cada safra, um relato ou algo que a gente vai analisando aí de acordo com os relatos de produtores e consultores aí, técnicos ligados ao campo, né? E em questão dessas doses, né, Nicolas, é indispensável a presença no campo, né? Porque não deixar aquela dose realmente engessada, eu vou fazer 3 litros, você tem que saber o que você tem no campo. Você tem que saber o tamanho da sua erva, como está o clima, e dentro disso fazer a recomendação de dose. E fazer associação com os produtos que aumentam o efeito do herbicida. Tem uma aqui que eu acho que você já acabou Perfeito. até respondendo. Eu Só acho... funciona com glifosato? Rafael, Estou te ouvindo, voltou. pode ir lá. Bom,
Oi, Bom, pode ir. o matriz dele tem uma ação juntamente, conjunta aí com qualquer tipo de herbicida, não só especificamente com o glifosato. Nós falamos muito de glifosato porque hoje é o mais usado, né? E nós temos um histórico de trabalho muito forte, de muitos anos, né? Acho que desde o início de Santa Clara, do uso de matriz D e glifosato e outros, mas o glifosato como o mais usado, naturalmente, ele acaba sendo muito comentado, né? Só voltando ao que você comentou, agora ponto atrás aí, se eu tivesse que listar alguns pontos de atenção, primeiro que acho que nós que estamos no campo, nós não temos receita de bolo, cada ano é um ano, cada situação é uma situação, né? Nós temos que estar analisando diferentes plantas daninhas e diferentes estágios da planta daninha, né? Por exemplo, eu acho que uma listinha de indução à resistência de plantas daninhas, falando assim, o que isso pode, através do que isso pode acontecer, por exemplo. Eu acho que é o uso contínuo do mesmo herbicida, superdosagem ou subdosagem, pH, falha na aplicação. Essa falha na aplicação está muito associada a um belo trabalho que a Grão de Ouro faz em relação à Orotec, que é a análise de qualidade, né, de pulverização, de equipamento, vamos dizer assim, e orientação. E plantas daninhas em vários estágios de desenvolvimento, né, Rafael? Se a gente vamos pegar, dependendo de uma planta daninha, se ela está mais perenizada, né, ou não, se ela já perfilhou, né, ou não. Isso tudo depende muito de um bom controle. Então, eu acho que a análise técnica do campo ela é muito válida e não é à toa que, como eu disse, não existe receita de bolo. Nós temos que adaptar as situações e aproveitar das boas ferramentas que o portfólio da empresa tem para poder fazer um bom controle. Perfeito. E dentro disso, pessoal, eu acho que é até interessante a gente lembrar, porque quando a gente fala de manejo de plantas daninhas, resistentes, vem amargoso na nossa mente, amargoso buva. Então, realmente, tem situações que, às vezes, a aplicação não é ideal. O correto seria o quê? Às vezes, abrir mão de uma roçada, uma trincha e pegar a planta na rebrota, né? Então, tem toda essa situação. E convido vocês a procurarem no canal do YouTube da Grão de Ouro e dentro das nossas redes sociais, tem alguns vídeos falando sobre o manejo de plantas daninhas resistentes, focadas em buva e também amargoso. E junto desse manejo entra também a associação e a aplicação sequencial junto com os potencializadores. Nicolas, tem mais uma aqui, que essa chegou no WhatsApp aqui agora, mas às vezes parece até uma pergunta não muito importante, mas é importante que a gente já teve casos disso no campo. Posso aplicar o potencializador de herbicida sozinho? Perfeito. Essa também é uma pergunta. No início do nosso trabalho, a gente sempre orientou muito bem sobre duas situações. A primeira, que é a que foi falada, que é a questão de adicionar sempre matriz D e D-trans primeiro no tanque. E segundo, pessoal, é que o matriz D e o D-trans, ele não mata. Quem mata é o herbicida, né? Então, eu acho que essa é a mensagem mais importante, Rafael, dessa pergunta, porque o uso do matriz D ou D-trans sozinho, né, sem associação ao herbicida, ele vai nutrir uma planta daninha, vai deixar ela bem vigorosa e não vamos ter o controle esperado. Então, o recomendado é a associação, ele tem todos os seus mecanismos para potencializar o herbicida e não substituir, né? Então, pouco reduzir dose nem aumentar. Então, ele é um grande aliado para associar as doses aí de fabricante dos herbicidas. Perfeito. Outro ponto, né, Nicolas, que eu acho que é interessante se abordar é o tempo de morte da planta daninha. Muitas das vezes a gente chega a receber ligação, o pessoal falando, eu apliquei e a planta não está morrendo. Explica para nós esse tempo que é um pouquinho mais longo, né? Perfeito. Matriz D e D-trans, como ele tem uma ação de fertilizante, ele é um fertilizante organomineral, né? Ele tem por característica
mascarar esse herbicida dentro da planta e muitas vezes ele dá um pouco de vigor para a planta daninha. Esse vigor, ele é uma resposta de que a planta daninha ela está metabolizando, ela está translocando, no caso aí, um exemplo, até já entrando um pouco em glifosato, ela está translocando o herbicida dentro dela até chegar no alvo, ou aonde realmente a gente espera, que é o controle da planta como um todo. Então, muitas vezes, nos primeiros dias, até nem muitas vezes pela ação do Matriz D, mas dependendo de alguma situação, o próprio herbicida ele tende a demorar alguns dias para fazer o próprio controle. Como o Matriz D ele nutre a planta daninha com aquela comida contaminada, falando vulgarmente assim, né? Ele pode muitas vezes demorar alguns dias para ter essa resposta, né? Então, em algumas situações, o que é muito usado? É muito usado, às vezes, produtos à base de óleo ou o próprio óleo, que ele tende a dar aquela queimadura, né, Rafael? Que é aquele amarelecimento. E esse amarelecimento, muitas vezes a gente pode confundir com um bom controle ou com o início do controle. E nada mais é, às vezes, isso do que a própria queimadura que o próprio, né, o adjuvante ou o óleo que está junto, né, óleo mineral faz muito isso, e não é em relação ao herbicida já ajudando o controle, e sim ao amarelecimento que a própria queimadura, vamos dizer, causou. Então a matriz dele não causa esse tipo de situação, e é onde a gente demora alguns dias, né, para poder ver isso, mas no tempo certo de atuação da molécula do herbicida, o controle é muito efetivo e é impressionante, né, Rafael? Eu acho que isso é o que mais chama atenção, né? Depois de alguns dias a gente chega, ela está totalmente dessecada, a planta daninha. Exatamente. Aqui a gente fala, né? Mata até a raiz, né? Mata até a raiz, mata até o que a gente não está vendo, né? Nicolas, o tempo está acabando, nós temos só mais 5 minutos. Eu acho que para a gente fechar o assunto do Matriz D, a gente tem mais algumas perguntas aqui, a gente depois responde no WhatsApp para quem mandou, depois manda para todos. Vamos só falar das plantas daninhas que a gente teve um melhor resultado aí. Você pode citar para a gente? Pé de galinha? Pé de galinha, margoso, a própria buva, trapoerava, né? Nós temos bons resultados até na dessecação com a própria braquiária, né? Uma dessecação muito homogênea, vamos dizer assim. Então, aqueles entorceramentos que a gente vê. E boas associações, Rafael, eu acho que não poderíamos deixar de citar com pré-emergentes também, tá? Acho que isso é um ponto muito importante, porque a Grão de Ouro tem uma boa linha aí no portfólio, aí, tanto como pós-emergente como pré-emergente. Porém, o uso do pré-emergente, né, Rafael, me corrija se eu estiver errado, mas muitas vezes a gente associa o pós-emergente, que é um glifosato, ou que é um graminicida com latifolicida. E o Matriz D tende a ajudar muito aquele pós-emergente, aquela planta daninha que já emergiu para um bom controle do pré-emergente, uma boa atuação. Então, de maneira geral, além de controle nessas ervas de difícil atuação aí, né, cada dia mais elas estão mais com habilidade muito importante de citar, o Matriz dele associa tanto com o pós-emergente como pré-emergente também, né? Eu acho que esse é um protocolo da empresa aí. Sim. E um bom controle de planta daninha começa com uma boa dessecação também. Exatamente. Nicolas, vamos aproveitar rapidinho os últimos minutos que a gente tem. Rapidinho, pessoal, só lembrando, vamos participar do sorteio, né, da moto. Mandem mensagem para nós. Quem participar de mais lives tem mais chance de ganhar. Tá? Então, a gente está assim caminhando para o final dessa live. Logo a gente está acabando esse circuito de treinamentos. E logo a gente já finaliza e já vai ter o sorteio. Nicolas, rapidinho, a gente tem 2 minutos para a gente fechar. Como a gente falou que eu acho que é importante, esse produto não estava dentro do script aqui. Mas como a gente falou de multissítio, a gente tem um Geniale dentro da linha também, né, da linha da NutriGrow, que ajuda nessa aplicação de outros multissítios como o Mancozeb. Rapidamente, só fale para nós, quem tiver mais dúvidas, para a gente procurar um CTV nosso. Tá.
Além de todos esses já citados, nós temos outros potencializadores, que em outras situações nós podemos até falar, né? O sulfeto SK, ativo e tal. Nós temos também o Geniale, que está dentro já, esse já com o nome da linha aí, dentro já da NutriGrow. O Geniale é um compatibilizante orgânico, então para caudas de difícil aplicação. A gente cita muito o exemplo de Mancozeb e as suas associações, porque quem usa, né, ele tem seus benefícios, mas a gente sabe das dificuldades que é a aplicação, muitas vezes aquela floculação, o entupimento e a retenção que tem nas pontas e nos filtros. O Geniale, então, ele é um compatibilizante de caudas para o que usam, ou que estão presentes, o produto Mancozeb ou afins aí do grupo, né? Então ele vai ajudar a melhorar a solubilidade e a aplicabilidade desse produto nas misturas e distribuindo aí, não comprometendo a cauda ou o produto final na lavoura. Então o Geniale é um adjuvante com essa ação de compatibilizante orgânico para caudas com Mancozeb. Perfeito, pessoal. A gente já vai encerrando por aqui. A linha da Santa Clara, essa linha de potencializadores, ela é maior, não somente nesses dois produtos, né? Então tem também, como o Nicolas falou, o sulfeto, né? Os 3 produtos, matriz D, matriz descanso, saúde. Temos sulfeto, temos frat também na proteção. E eu queria convidá-los, quem quiser conhecer mais a respeito da linha Santa Clara NutriGrow, para entrar em contato com os nossos CTVs. A gente tem bastante ferramenta para auxiliar vocês nos manejos. Nicolas, eu queria te agradecer, tá, pela presença, pela disponibilidade e pela excelente troca de informações aí que você teve com a gente. Beleza, Rafael, agradeço em nome da Santa Clara, agradeço muito pela oportunidade de poder falar sobre a nossa linha. A gente tem muito assunto, né? Quem dera pudéssemos aí ficar aí várias horas, né, falando de mais produtos e tal. Mas, como você disse, nós estamos à disposição, nossa equipe está aí pronta para poder atender e levar todas as tecnologias e driblar aí todos esses desafios aí, né? Resistência de plantas daninhas, resistência de algumas doenças, né? E melhorar também a ajuda aí no controle de pragas também, com o uso dos nossos potencializadores. Agradeço muito pela oportunidade, me coloco à disposição e foi uma grande honra poder participar da live aí. E parabéns pela iniciativa que nesses tempos aí, que a comunicação virou a comunicação, nós estamos tendo que nos reinventar, né, com a forma de comunicar e passar as informações. Acho que você à frente aí, a disponibilidade das lives aí. Muito obrigado e boa noite a todos. Exatamente, Nicolas. Obrigado. Eu queria agradecer a todos mais uma vez pela participação. E logo a gente, nos nossos canais, a gente vai comunicar a data da próxima live e o nosso tema. Ok? Muito obrigado e boa noite a todos.